Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Xande do Artes do Xande. Hoje eu tô atendendo um pedido, gente, do Marcos André Ferraz, tá? Ele tinha pedido para eu pintar uma ameixa, um galho de ameixas. Então eu fiz um desenho aqui de um ramo de ameixas, tá bom? Um arranjo de ameixas, né? São 3 ameixas com umas folhas e a gente vai fazer a pintura dessas ameixas, tá bom? É uma fruta, além de gostosa, bem bonita, né? Ó, é um desenho bem simples, tá? Eu vou passar para vocês as cores que eu vou utilizar. Se eu acrescentar mais alguma, no decorrer do trabalho eu aviso, mas eu acredito que não. Acredito que eu vou fazer só essas mesmo, tá? Então, para fazer esse trabalho, eu vou utilizar as seguintes cores. Vou utilizar o branco, para a gente fazer a luz, que é o que eu sempre utilizo. Para a mecha, eu vou utilizar o amarelo ouro, o vermelho escarlate, o púrpura e o vinho. São cores fáceis de encontrar. A maioria delas estão na minha lista básica lá, que eu já passei para algumas pessoas, tá, gente? Eu vou fazer até o seguinte, como eu tenho recebido muitos pedidos de listas de material básico para pintura, eu vou deixar essa lista disponível lá no blog, que aí vocês não precisam ficar me mandando e-mail, às vezes eu demoro um pouquinho para responder. Se você quiser a lista básica para iniciar na pintura em tecido, tem lista lá de tintas e pincéis, vocês vão acessar pelo blog. Eu vou fazer um fundo com a cor azul, com as cores azul hortênsia, azul mar e o clareador. Para as folhas, eu vou utilizar o verde musgo claro, o verde grama e o verde pântano. E para o cabinho, eu vou usar esses mesmos tons de verde e o sépia. Lembrando que se vocês quiserem substituir as cores das folhas, tudo bem, fica ao critério de vocês, tá? Essas aqui são as cores que eu optei por trabalhar, tá? Pincel. Para fazer esse fundo, como é um fundo bem simples, gente, eu vou usar esse pincel aqui, ó, que eu normalmente uso para fazer luz seca na minha pintura country, tá? Ele vai acelerar um pouquinho o meu trabalho. Então é o pincel Condor 423, vou utilizar aqui o tamanho 4, tá? Então como que eu vou fazer esse fundo? Eu vou pegar o meu clareador, vou colocar um pouco aqui na minha bandejinha. Com pincel mesmo eu faço isso, que eu vou precisar desse pincel claro, né? Vou pegar aqui o meu azul hortênsia. Vocês já viram o fundo, né, gente? Tem vários vídeos com fundo. Vou fazer de novo, ó. Botei um pouquinho de tinta, coloco aqui do lado e mistura, ó. No pincel clareador com a tinta, para ficar bem suave, ó. Mais clareador do que tinta. Botei até tinta demais, gente, ó. E com movimentos circulares e a mão bem leve, eu venho aqui fazendo o fundo ao redor dessas ameixas. Os lugares vocês podem fazer mais claros, outros vocês façam mais escuro, tá? Ó, viu que ficou manchadinho aqui? Pega o clareador, ó, com o clareador você espalha bem, tá vendo? E tira. Bota um pouquinho de clareador sozinho aqui para terminar bem suaves esse fundo aqui, tá, gente? Terminar esse fundo bem suave. Nada muito carregado. O fundo, ele vai trazer a sua pintura para frente. Se o seu fundo for muito forte, ele vai matar a sua pintura todinha, ele vai chamar mais atenção do que a sua pintura. E o objetivo do fundo não é matar a sua pintura, é chamar mais atenção que pintura. O objetivo do fundo, além disso aqui não ficar voando, claro, é realçar a sua pintura, tá? Outra coisa, você pode utilizar aí o seu pincel de cerdas amarelas, tá? Para fazer esse fundo, não tem problema nenhum. Um outro pincel pituar, eu optei por utilizar esse pincel porque ele tá até mais fácil aqui para mim, mais pertinho. Vou pegar. Ó, eu achei que ia ser pouca tinta, mas não vai. Se entrar um pouquinho aqui na folha, gente,
não tem problema. Quando a gente pintar essa folha, vai desaparecer ou misturar, já vai estar seco na realidade. Então não tem problema não, tá? Então, ó, movimentos circulares, não precisa botar muita tinta. É uma sujeirinha. Ó, esfrega bem o pincel e não tem erro. Acabou aqui meu clareador. Vou pegar mais um pouquinho aqui. E vem espalhando. Mistura aqui, ó, com esse restinho de tinta e vem. Não tem problema, esse aqui ficou mais azul. Agora o que que eu vou fazer para terminar, ó? Eu venho só com clareador, ó. Aqui onde ficou mais grosso, eu venho dissolvendo bem. Passando só o clareador, terminando no nada aqui esse meu fundo, tá vendo? A gente não vê onde começou e onde terminou. Gente, eu tenho um pouquinho de prática, então eu faço fundo rápido, tá? Vocês façam com calma aí, não precisa fazer nada correndo, ó. Se achar que não tá meio misturado, passa mais clareador, ele já vai diluir essa sua tinta que tá aqui. Ó. Tá. Fiz aqui, gente, com a cor azul hortênsia, tá? Agora, antes de secar, eu vou realçar alguns pontos aqui com um tom a mais. Você pode fazer isso com até 3, 4 tons, varia muito do resultado que você quer. Como eu quero só realçar alguns pontos, eu quero uma pintura, um fundo bem delicadinho, eu vou usar só mais um tom, que é o azul mar. Então, para isso, eu vou pegar um pincel de cerdas duras, que eu gosto. Deixa eu pegar aqui. Uma parada lixada, vou pegar o 456 da Condor, que eu aparei e lixei, o 454 já vem parado e lixado. Vou pegar um pouquinho de azul mar aqui, tá vendo? Por exemplo, aqui nessa junção, ó, eu vou só realçar aqui, tá vendo? Com movimentos circulares. Eu venho. E eu não vou fazer isso no desenho todo, gente, tá? Só em alguns que eu vou dar essa realçadinha aqui. Principalmente aqui nessas junções, onde a tendência fica mais escura. Faço um movimento circular. Tá? Aqui nesse aqui. Tá vendo? Como o clareador ainda tá aqui, ainda tá úmido, você consegue fazer esse trabalho e matizar bem as cores. É importante botar a tinta com o cantinho do pincel e vir esfumaçando movimentos circulares para não ficar muito marcado. Ó, só um charmezinho que eu dei aqui embaixo. Vou fazer em mais nada. Um pouquinho de azul claro aqui. Pronto. E aí, gente, o que você faz agora? Você espera o seu fundo secar para continuar a pintura, tá? Gente, vamos iniciar a pintura das folhas, tá? Eu tenho vídeos com pintura de folhas, onde eu faço com a tinta pura e onde eu utilizo o aquarela silk. Eu particularmente gosto de utilizar bastante o aquarela silk, ou diluente, eu prefiro o aquarela silk, porque ele vai ralear minha tinta sem clarear o meu tom. E ela flui mais. Eu acho que a folha, ela é um acessório da pintura, ela não é o principal da pintura, tá? Então eu gosto de fazer as folhas um pouquinho mais suave, não gosto daquela folha muito carregada, tá? Para fazer essa folha, eu vou usar o pincel 454 da Tigre, aparado e lixado.
Eu normalmente faço as minhas pinturas country com pincel de cerdas macias, que é o que eu prefiro, que é o que eu mais faço, inclusive. E essas pinturas mais realistas, digamos assim, representação de flores e frutas, eu faço mais com esse pincel de cabo amarelo, ok? Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o verde grama, ok? Vou utilizar um outro pincel aqui, só para não ter que lavar depois, tá? E vou pegar aqui o verde muito claro. E o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar umas gotinhas de aquarela silk, ó. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E vou diluir essa minha tinta, ó. Ó, ela fica diluída, mas não fica aguada. Ela fica um pouquinho mais diluída. Não é para fazer aquela tinta na água, não. Ó, só para diluir um pouquinho. E vou diluir o verde musgo claro. Vou deixar essas duas tintas mais fluídas, tá? Eu tenho, gente, um vídeo de folhas bem detalhado, onde eu explico isso aqui um pouquinho mais calmo, tá? Mas é a mesma coisa. Venho com o meu pincel limpo, começo a minha folha sempre pela cor mais escura. Eu vou escolher que a luz vem. Alguém me perguntou sobre luz e sombra, onde fica a luz. Eu vou definir onde fica a luz na minha pintura. Eu posso botar ela daqui para lá ou daqui para cá. Eu vou botá-la, vou colocar essa luz aqui da esquerda para a direita, ela vai vir de cima para baixo. Então, essa parte aqui fica mais iluminada e essa de baixo mais escura, tá? Então, ó, eu vou pegar a minha tinta verde com a lateral do pincel, tinta só de um lado. Com essa tinta virada para cima, eu venho e faço a nervura principal. Como eu quero a minha luz daqui para cá, essa parte vai ficar mais clara. Então, vou pegar o meu pincel, ó, e vou fazendo aqui um movimento da folha. Ó, boto mais tinta. E agora, do lado contrário, com a tinta virada para fora, eu venho descendo. Então, se vocês perceberem, a pintura de folhas, eu faço sempre da mesma maneira. Eu subo de baixo para cima e desço de cima para baixo, tá? Vou limpar o meu pincel, não preciso lavá-lo. Vou pegar a minha cor mais clara e agora eu venho fazendo o movimento contrário. Se eu vim aqui de baixo para cima, eu venho de cima para baixo, ó. Depositando essa tinta, ó. E já fazendo a nervura. Detalhe, gente, quando vocês fizerem isso, eu vou pedir um favor. Não fiquem, já falei isso, vou falar de novo. Não fiquem esfregando a tinta no mesmo lugar. Isso aqui já vai fazer um movimento da folha. Deixa falhadinho, riscadinho. A gente ainda vai vir retocando isso, tá? Então não vai ter problema. E aqui, gente, ó, eu venho, ó, fiz novamente a outra folha. Gente, o processo, ó, é o mesmo. Vou puxando, ó. E fazendo o desenho da folha. Cima para baixo, agora eu venho. Ou de baixo para cima, agora eu venho de cima para baixo. Tinta para fora. Ó. Não esfrego muito. Limpo o pincel. E venho agora de baixo para cima. Passa uma vez e deixa, ó. Uma vez e deixa, ó. Uma vez e deixa, ó. Deixa isso aqui desse jeito. Depois a gente vai retocar. Mesma coisa aqui.
Gente, eu vou pintar todas as folhas do mesmo jeito e vou esperar secar. Eu vou dar só uma pausada aqui para esse vídeo não ficar muito longo, ok? Gente, ó, pintei todas as minhas folhas, não estão completamente secas, tá? E agora eu vou realçar essa luz com o branco. Pequeno detalhe, gente. Eu vou pegar um pincel menor. Eu preciso de um pincel menor para fazer esse trabalho, porque eu não quero carregar muito essa luz. Tem gente que gosta de fazer aquela luz bem carregada. Eu, particularmente, não gosto, porque eu acho que não fica muito natural. Então eu pintei tudo com o pincel número 12. Vou pegar aqui o número 10, que é um pouquinho menor. Vou pegar a minha tinta branca pura, do jeitinho que vem sem diluir, tá? Ó. Vou pegar um pouquinho, gente, mas é um pouquinho de tinta, tá vendo? E vou reforçar as minhas áreas de luz, tá? Então eu vou começar por aqui, essa primeira, ó. Faço o branco e vem, ó. Gente, é pouco. Coloca, puxa e deixa, tá? Ó. Eu não gosto de botar muito forte, tá? Se você gostar, você bota um pouquinho mais de luz aí na sua folha. O meu gosto é esse aqui. Só para dar um brilho, tá? E aí, eu vou fazer isso em todas as folhas, tá? Essa aqui, gente, eu quero mostrar para vocês. Essa aqui eu vou botar um pouquinho mais concentrado, porque essa folha aqui, por exemplo, tá em cima dessa outra aqui, tá? Então eu preciso desse ponto de luz aqui mais forte para mostrar que essa aqui tá por cima da outra, para fazer o jogo de luz e sombra. Para quem me perguntou, isso aqui é luz e sombra. Por que que eu sei que a minha luz fica aqui? Porque essa aqui está de baixo. Se essa aqui está de baixo, essa aqui tem que ficar mais iluminada. E ela é inteira, ela vai ser a mais iluminada de todas. E as outras eu vou colocando a luz, ó, conforme a luz vai incidindo. Esse branco, ele vai clarear um pouquinho depois, tá? E a gente ainda vai escurecer um pouquinho com o verde pântano depois de pronto, tá? Então, eu realmente espero ter respondido aí quem me perguntou sobre luz e sombra. Ah, gente, pouquinho, tá vendo? Sem exagero. Pra eu não matar a meu desenho. Outra coisa, gente, me pediram rosas, né? Todo mundo gosta de rosas. Eu vou fazer o vídeo de rosas, tá, gente? Eu tô vendo um jeito aqui. Todo mundo tem muita dificuldade de pintar rosa. Tô desenvolvendo um jeito aqui de pintar essas rosas da maneira que fique mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Eu vou esperar secar bem pra gente continuar a pintura das ameixas propriamente ditas, tá? Vamos passar para a pintura das ameixas propriamente ditas, né? Tá bem seco aqui, tá? Eu acelerei a secagem com o secador. Vocês podem fazer isso, tá, gente? Às vezes tá fazendo encomenda, tá muito úmido, tá? Tá chovendo, acelera com o secador, não tem problema nenhum, tá?
Então, quando a gente vai fazer uma pintura, toda pintura, a gente precisa estudar antes de começar para que o resultado seja melhor. Então, ó, minha luz vem de cá, tudo mais claro. Essa mecha está debaixo dessa folha, então essa mecha vai ser mais escura. Vai ser mais escura de todas. Por quê? Porque ela tá fazendo, essa folha está fazendo sombra nessa e essas duas estão fazendo sombra nessa. Essa vai ser mais clara nessa, mais clara como um todo. Por quê? Porque ela está em cima dessa, ao lado dessa. Então ela faz sombra aqui e faz sombra aqui. E essa aqui vai ser um pouco escura. As ameixas, gente, elas têm vários tons. Tem mais avermelhadas, elas têm mais pro púrpura e mais puxadas pro vinho. Eu vou tentar fazer aqui 3 variações de cores, trabalhando luz e sombra, tá aí, para quem me perguntou sobre luz e sombra, tá? De uma maneira que dê um movimento no desenho, né? Não fique tudo muito igual, né? Porque elas, apesar de estar no mesmo cacho, elas podem amadurecer de maneira diferente. Então, vou pegar aqui o amarelo, o púrpura, o vinho. Eu gosto sempre de colocar a tinta nessa ordem aqui que eu vou utilizar, tá? Para não me perder. Principalmente se você está começando agora, é mais fácil. E o branco, né, gente? Tá? Vocês podem ver que eu fiz um brilho aqui só de referência, tá? Passei aqui para o risco. Então, vamos começar com essa aqui, que é a mais escura. Essa aqui, gente, que tá por baixo, que é a mais escura, eu não vou utilizar o amarelo, porque eu quero ela bem mais escura que as outras. A claridade dela, eu vou fazer com o vermelho. Então, o que que eu vou fazer? Essa parte aqui eu sei que é mais escura. Então, eu vou começar do tom mais claro, eu vou começar pelo lado oposto. Eu vou pegar a tinta vermelha escarlate, ó, e venho aqui, ó. Pincel de pé, tinta para fora, eu venho fazendo contorno. Tá, deixa, tá. Ó. Esse vermelho é a minha tinta de base. É a primeira cor que eu tô colocando. Ela vai ajudar a chegar exatamente no tom que eu quero. Torta aqui, consertar um pouquinho. Consertei. Ó, bastante tinta. Se essa base está bem pintada, vai facilitar na aplicação das cores seguintes. Fiz. Agora eu vou pegar o púrpura e vou pegar mais ou menos aqui dessa parte, um pouquinho acima do meio. Vou aplicar o púrpura em cima dessa minha base, já para começar a escurecer, ok? Ó. Chego até um pouco aqui. Um pouquinho aqui. Misturo matizando bem, tá? Eu não preciso lavar o pincel, gente, eu tô só enxugando. Agora eu pego o vinho e venho bem aqui rente à folha, porque essa aqui, ó, é minha área de sombra. Ó. Essa ameixa tá por baixo da folha, então aqui tá bem escuro. Essa folha tá fazendo sombra na minha ameixa, ó. Então deposito a tinta e vou matizando, ó. Bem. Aqui seguindo o desenho. Matizo bem. Eu quero que esse vinho venha mais para baixo. Tô olhando aqui, ainda não tá legal. Venho, coloco mais vinho. Em movimentos circulares eu vou esfregando o pincel, misturando bem essas tintas, que eu não quero ver onde começa um e onde termina o outro. Ó. Isso. Tá vendo, gente? Pego aqui o púrpura e reforço aqui, ó. E vou passar em cima dessa base, deixando só uma pontinha do vermelho. Por quê? Porque essa mecha, gente, ela
tem muita sombra nela. Então ela tem que ficar mais escura mesmo. Ok? Ó. Apesar de ter muita sombra, ela também tem que ter um pontinho de luz. Toda fruta tem um pontinho de luz. Eu não vou fazer esse ponto de luz com branco, porque vai ficar muito claro. Eu vou pegar um pouco de amarelo, ó. Aqui, gente, ó. Esfrego. E aqui um matiz, ó. Mais um pouquinho do amarelo ouro, ó. Tem um pouquinho de luz aqui. Sombra aqui, mais luz aqui, tá vendo? E aqui eu fiz o pontinho de luz. Tá mais claro. Tá bom? Ok? A gente vai reforçar a sombra e as luzes dessa mecha depois, tá, gente? A gente vai esperar secar. Enquanto seca, a gente vai partir para a próxima mecha. Eu vou pintar essa aqui que tá por baixo para facilitar. Quando vocês começarem, eu nunca me importo assim com o que tá por cima, pintar sempre o que tá por baixo primeiro, não tem disso não. Tem gente que tem, acha que é melhor assim, cada um tem um jeito. Mas nesse caso aqui, eu vou pintar aqui para ficar melhor a visualização, tá? Essa aqui, gente, ela vai pegar mais luz um pouco que essa daqui. Então nessa eu vou botar um pouquinho do amarelo aqui. Esfumaçar bem. Um pouquinho, gente. Pego o meu vermelho escarlate, ó. Vem. Matizando bem. E continuo. O meu vermelho escarlate vai ser a base. Contorno, pincel de pé, tinta pra fora, ó. Virou o pincel. Fiz o contorno, ó. Borrei aqui, ó. Então eu vou consertar, ó. Pincel de pé. Consertei. Ó. Deixa um pouquinho claro aqui, tá? Não apaga isso aqui, não. Da mesma forma que a outra, ela também tá mais escura. Só que ela vai ficar mais no tom de púrpura e de vermelho do que essa aqui. Então, púrpura e matiza bem. Pintura em tecido, gente, é uma delícia de fazer. E quanto mais você treina, você vai misturando as cores, é muito legal. Ó, púrpura, tá vendo? Vamos lá. Assim. Agora eu vou pegar o vinho aqui, porque esse aqui é a minha área mais escura, tá? Ela ainda tem sombra, mas já não tá tão escura quanto essa aqui que a gente fez, porque ela tá recebendo luz, um pouco de luz, né? Puxa para baixo e vem matizando, ó. Lembrando, gente, que a gente vai retocar toda essa pintura depois de seca, tá? Agora eu vou lavar o pincel, porque eu quero um pouquinho do vermelho escarlate. Quero realçar esse vermelho aqui, então, ó. Um pouco do vermelho escarlate. E mais um pouco do púrpura.
mistura bem pra ficar bem matizada as cores. Pintei essa aqui. Tá um pouquinho mais clara que essa daqui. Vou pegar um amarelo aqui onde eu pus, né? Aqui, ó. Mais luz, tá vendo? Com um tom meio alaranjado. Ok. Agora, nós vamos fazer a que é mais avermelhada de todas. Que é essa daqui, tá? Então, eu vou pegar aqui o amarelo ouro e vou passar aqui nessa parte aqui, ó. Passei, esfreguei bem. Fiz a luz na minha ameixa. Vou pegar um pouquinho do branco, ó. Passar aqui no centro e esfregar bem, misturando com esse amarelo. Eu não quero ver onde começa o branco e onde começa o amarelo. Ó. Deposita a tinta, vem com a mão de leve. Não mistura muito esse branco do centro, que eu vou precisar desse brilho aqui. Ok? Lavo o meu pincel, porque eu vou botar uma cor escura e eu não quero que essa cor fique mais clara. Vou pegar aqui o meu vermelho escarlate, ó. Vou passar ao redor desse amarelo, gente, ó. Vou lavar o meu pincel, porque eu preciso desse pincel lavado para fazer esse processo. Vou pegar a minha cerda metade no vermelho, metade no amarelo e vou começar a matizar, ó. Se eu tivesse varrendo, ó. E entrando. Tá meio alaranjado, não tem problema. Vou pegar o meu vermelho escarlate e vou fechar um pouco mais, ó. Isso. E vem. Ó. Vou pegar o púrpura e vou preencher tudo com púrpura agora. Inclusive, vou jogar o púrpura por cima do vermelho escarlate que eu passei, tá, gente? Fazendo contorno, pincel de pé. Tinta para fora, agora eu vou botar púrpura. Até cobrir quase todo o vermelho, mas eu não posso cobrir o meu vermelho todo. Lembrem-se disso. Isso aqui tem que ficar mais claro. Pronto. A gente vai retocar isso, gente. Tem. Vou limpar bem o meu pincel. Enxugo e venho aqui. Passo por cima de leve. Pego um pouquinho do amarelo, ó. E vem espalhando, matizando. Ok?
fiz a minha mecha, que tá com um ponto de luz aqui, ó. Para vocês que tinha mais iluminação, né? Agora eu vou pegar um pincel menor. Vou pegar aqui o pincel número 2. E com o vinho, eu vou fazer a profundidade de onde sai o cabo. Então, tem um cabo que sai daqui. E tem o outro cabo que sai daqui. Quase não vai dar para ver porque é escuro aqui. Aí a gente pega um cotoquinho de branco, ó, e faz aqui e faz aqui embaixo. Faz, espalha um pouquinho. Mistura bem, que aí você vê que o cabo sai daqui. E aqui também, que o cabo sai daqui. Essa aqui não tem nenhum cabo. Vamos esperar secar para continuar o trabalho. Gente, vamos continuar a nossa pintura aqui das ameixas? Então, eu vou reforçar agora umas áreas de sombra. Eu vou pegar aqui meu pincel com um pouco de tinta púrpura, sem clareador, sem nada, e vou aqui, ó. A gente acrescenta a tinta e esfuma bem, tá? A tinta de baixo, ela já tá seca, então você tem que colocar e esfumar bem para misturar e não ficar manchado, tá? Vai sempre fazendo aos poucos, botando pouca tinta e esfumando, ó. A gente vai intensificar um pouquinho essa sombra, né? Escurecer um pouquinho essa fruta, tá? O segredo aqui é botar pouca tinta, não botar muito de uma vez, para você não manchar a sua pintura, tá? Com púrpura aqui. Um pouquinho. Esse púrpura é o tom médio que a gente tá usando, né? Botar aqui. Um pouco aqui. Tá. Fizemos isso com púrpura. Agora, em alguns lugares nós vamos fazer o mesmo procedimento com o vinho, tá? Pouca tinta, gente, tá? Faz com calma, sem não escurecer demais seu desenho e ficar muito manchado. Aqui com o vinho, e puxa. Coloca um pouquinho e puxa. Esfrega bem. Vou fazer aqui um pouquinho de novo para dar mais uma escurecida. Principalmente nesse, que tá bem por baixo. Puxa. Um pouquinho aqui na parte de baixo. Volta. E aqui também. Bem sutil, tá, gente? Nada muito forte. Ok.
fizemos isso nas 3 ameixas, né? Agora, a gente vai pegar o branco. Mas pouco, gente. Pensa numa quantidade bem pouca de tinta e diminui. Ó. Quase nada. Vou tirar o excesso aqui. Com o pincel de tela, eu venho aqui, ó. Faço um traço bem fino, fazendo essa divisão de uma mecha com a outra. Tem um pouquinho de luz por cima. Enxugo bem meu pincel e, ó. Venho aqui, ó, matizando até assumir esse risco, tá? Só pra ver que ela tá por cima. Venho, faço a mesma coisa aqui, ó. Boto um brilho aqui. Boto um brilho aqui. Aí você bota o brilho onde quiser, lembrando sempre de pegar pouca tinta. Aqui. E aqui. Aqui, botar um pouquinho de brilho. Lavo o pincel, ó. Vem esfumando, ó. Deixa bem pouquinho, bem sutil, tá, gente? Nada pra ficar muito marcado, não. O brilho das nossas ameixas. Vamos fazer agora o cabo. O cabo eu vou usar o sépia e o verde grama, tá? Então, vou pegar um pincel pequeno e o branco. O meu cabo é pequeno. Vou preenchendo aqui alternadamente com sépia e com verde grama aqui nas pontas. Vou jogar um pouquinho de verde grama. Aqui. Agora eu vou completar com sépia. Tem aqui. Vamos ver. Matizando bem as cores. Falando baixinho, né, gente? Ó, vem matizando bem as cores, né? Fazendo essa mescla do sépia com verde grama. Esse aqui é o galho principal. Então ele vem bem aqui. E afinando o galho na pontinha, ó. Na mecha. Finalizando o outro galho. Botei. Agora eu vou fazer um brilho no branco, ó. Venho nos pontos. Faço o brilho. Tá? Vou fazer essa parte de cima aqui, ó. Bem definida. Vou botar bastante branco esfumando bem. Que aí eu vou dar. Deixa eu separar aqui, né? E aqui eu vim com sépia. Escureço aqui.
Aí, gente, fiz esse galho principal. E agora a gente vai escurecer um pouquinho as folhas, né? Pra finalizar o nosso desenho, tá? Então, eu vou pegar o pincel. Vou pegar um pincel pequeno aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar o pincel de número 8 ainda, desse de cabo amarelo. Vou pegar a cor verde pântano, tá? Pouca tinta no pincel. E vou realçar essas áreas escuras aqui da minha folha, tá? Então vem aqui, ó. Um pouquinho, gente. Bem aqui, mais no... Aqui, ó. No centro mesmo, tá? Eu não posso tampar esses meus outros dois tons de verde, tá vendo? E eu vou escurecendo um pouquinho. Bota um pouco, dou uma puxada aqui. Ó. Só pra dar uma escurecida de leve, tá? Em alguns lugares, tá? Vai dar uma profundidade maior na folha. Sem exageros, e vai fazer que sua folha parece mais. Deposito um pouquinho aqui, puxa. Agora vem pra cá, não precisa seguir, faz isso aleatoriamente, tá? Sempre com muita calma e com pouca tinta. E com pincel pequeno, né? Pra você não se embananar. Aqui, ó, aqui nessa parte que uma folha tá. A divisão de uma folha com a outra, escurece um pouco aqui. Aqui você passa um pouco, porque tá embaixo. Isso aqui pode ficar mais escuro um pouco. E aí você vai retocando, gente, aqui, ó. Aqui um pouquinho. Bota aqui. Puxa um pouquinho pra ver se separa essa folha dessa e essa dessa. Porque essa aqui tá por baixo de todas as outras. Ó. Aí você pode escurecer um pouquinho aqui, tá vendo? Mostrar bem que ela tá de baixo. Essa aqui tá um pouco mais escura porque ela tá por baixo de todas as outras. E aqui eu continuo. Reparem que eu não subo essa parte escura até em cima, tá? Senão eu vou escurecer demais minha folha e não é isso que eu quero. Quero apenas realçá-la. O branco eu não vou colocar mais, tá, gente? Se você quiser gostar de uma folha bem mais branca, você realce aí. Pra mim, eu não gosto de folha muito branca, então pra mim, eu particularmente acho que assim fica mais natural. Tá? E finalmente, esta folhinha aqui. Aqui, que ela tá por baixo. Bom, gente, feito isso, agora com o pincel filete, a gente vai fazer as nervuras e os galinhos. Então, ó, eu tenho verde grama aqui. Vou botar um pouquinho de verde grama aqui de novo. Nesse cantinho aqui, pouquinho, não precisa de muito. E vou diluir bem isso aqui. Esse aqui agora, essa parte, tem que ficar bem ralinho, ó. Pra fazer a nervura, tá? Só pra fazer a nervura principal. Ó,
Se eu ver que ralhou demais, eu venho, boto mais um pouquinho. Porque essa nervura, eu quero ela bem levinha, gente. Bem levinha, nada muito forte, tá? Então eu vou pegar aqui o meu pincel liner. É um pincel de contorno com a cerda um pouquinho mais comprida. É o Condor 422 tamanho 00. Você pode fazer com o pincel filete, porque esse pincel aqui é mais chatinho de trabalhar, tá? Com pincel filete também dá. Eu venho e vou aqui puxando a minha nervura, ó. Venho no centro, ó. E aí puxo as minhas nervuras. Bem leve, ó. Você vai ver essas nervuras bem sutis, tá? Nada muito forte. Pincel de pé. Venho aqui, ó. Trabalhando as nervuras, essa tinta vai secar. Você vai ver as nervuras, mas bem, de maneira bem sutil. Quero nada muito pronunciado, não, né? E bem fininha, gente, né? E puxa o pincel, mais ou menos igual eu fiz no vídeo dos pelinhos, né? Você coloque umas puxadinhas rápidas. Nessa aqui, a mesma coisa. Ok, fiz isso com o pincel liner. Agora, com a mesma cor e a tinta pura, sem diluir. E agora sim, vou utilizar o pincel filete, que é aquele pincel de contorno que vocês já conhecem. Aqui no caso eu vou usar o Condor 408, tamanho 0. Eu vou puxar o cabinho das folhas, né? Então, eu tenho que sair daqui, ó. Pincel de pé. Gente, eu acho que dá pra ver. Eu acho que não tô com a mãozona aqui, não. Eu realmente espero. Aí eu venho aqui. Isso aqui. Aí eu faço um movimento aqui. Ajeito embaixo. Puxando as minhas folhas aqui, eu venho, ó. Boto aqui descendo, ó. Tá? Fiz aqui. E agora eu vou fazer um acabamento nas minhas folhas, ó. Só um biquinho aqui, ó. Aqui, bem fininho, ó. Cada uma delas, você puxa um biquinho assim. Só pra dar um charmezinho na folha. Aqui. E aqui. E vamos fazer umas margaridinhas, uns miosotes bem pequenininhos para finalizar esse desenho, tá? Eu vou pegar aqui, gente, o meu pincel Condor, desculpa, o meu pincel Tigre 151. Ele é língua de gato, tá vendo? Ele é um pouquinho arredondado. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou fazer umas bolinhas aqui, ó. Um pinguinho aqui, ó. Que vai ser um miolinho das minhas florzinhas, tá? Fiz, tá? Agora, eu vou pegar a tinta e com ele de pé assim, ó,
Bem de leve, gente. A tinta branca pura, eu faço as florzinhas. Não tem segredo, gente, ó. Em pé, dê uma carimbadinha. E aí você vai carimbando, de uma por uma. Essa florzinha, gente, ela é bem esmaecida. Você não vai conseguir ver ela bem definida não, tá? Que é um amontoadinho ali. É só pra não ficar sem nada, ficar muito morto. Pode fazer uma maior aqui. Aí você vai variando. O segredo é dar uma carimbadinha de leve e solta. Não esfrega nem nada, ó. Só dando um formatinho da pétala aqui. Nem a carimbadinha você já fez. Ó, pode fazer uma maiorzinha, não tem problema. Tá? Aqui faz menorzinho, ó. Tá? Vamos fazer mais uma aqui. Isso aqui pode ser maior. Aí termina aqui assim. Um pouquinho aqui assim. Batidinhas com o pincel. Tá? Agora a gente pega o pincel filete e o sépia. E vamos fazer uma profundidade nisso aqui. Inclusive, antes disso, eu vou arrumar essa pétala aqui. Essa aqui é maior. Pronto. Pega aqui. E vem só um pouquinho aqui. Só um pinguinho, gente. Dá uma escurecidinha aqui. Tudo aqui. Gente, essas florzinhas e essas pinturas, elas não estão muito detalhadas, gente, porque eu tô fazendo pintura para iniciante, tá? Depois eu vou fazer umas pinturas mais avançadas. Mas o meu foco principal aqui é de ensinar quem quer aprender a pintar, quem não pode fazer uma aula e uma pintura mais simplificada, tá bom? Lembro a vocês que o desenho vai estar lá no blog, eu vou deixar para que vocês possam imprimir e fazer, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido passar para vocês da maneira mais simples e detalhada possível como fazer esse arranjo aqui de ameixas. Tá bom? Qualquer dúvida que tiverem, vocês podem me mandar via e-mail e pedidos também. É só mandar um e-mail para mim e aí eu vou me esquematizar direitinho para poder fazer. Teve alguém que me pediu para fazer uma pintura de paisagem no tecido. Eu vou fazer. Eu fiz essa aqui primeiro porque eu já tinha os desenhos de ameixa e eu fiz só uma adaptação do desenho que eu tinha, tá bom? Mas quem fez o pedido aí pode esperar que eu vou cumprir o prometido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, divulgue que você vai ajudar no meu trabalho, tá bom? Um beijo e até mais.